Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra cujo tema é: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Nós vamos ler o texto em Mateus capítulo 16 e vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, vamos ler a partir do versículo 13. Vamos orar antes. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua bendita, santa palavra. Te damos graças por esse encontro, um encontro online, um encontro através desse canal do YouTube. Senhor, eu oro e peço que o Senhor cele esse canal agora, cele essa transmissão, que ela chegue, ela alcance corações famintos por Deus, boa terra, onde a tua semente, a semente bendita da tua palavra, vai encontrar lugar fértil para dar frutos para a tua glória, Senhor. Pedimos tua bênção, que essa palavra seja uma palavra que venha do teu coração, Pai. Nós dependemos completamente do Senhor e pedimos que o Senhor faça do jeito que o Senhor quer fazer. O Espírito Santo comunique, fale à igreja aquilo que Ele deseja falar, em nome de Jesus, amém. Todos podem dizer amém agora? Diz assim, Mateus 16, 13: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. É o que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Até aqui, que o Senhor aplique essa palavra ao meu coração e ao seu coração, em nome de Jesus. Esse é um texto poder mais conhecido, onde Jesus está lá no norte de Israel, foi para os lados de Cesareia de Filipe, as nascentes do rio Jordão, e ali muito provavelmente Jesus tenha ido com seus discípulos para dar uma saída, né? Aquela saída que a gente dá de vez em quando para desopilar assim, sair do meio, né? Um pouco longe ali da região da Galileia, das imediações do mar da Galileia, onde a maior parte do seu ministério aconteceu. E ele subiu, né? E foi lá, aquelas bandas, e lá chegando, ele interpela os seus discípulos. Muitos de nós nos acostumamos, né, ou nos contentamos em ouvir, muitos cristãos, né, se acomodam ou se acostumam a ouvir aquilo que os outros dizem a respeito de Jesus. Muitos se acostumam ou se limitam a ouvir os outros falarem alguma coisa a respeito de Jesus. Nesse momento de crise, né, de ameaças, de incertezas, o interesse por Jesus aumenta, o interesse pelas coisas de Deus aumenta. Por quê? Porque o abençoado se sente ameaçado, e aí ele começa a pensar: epa, parece que vou precisar de ajuda, né? Nós temos visto, impressionante, irmãos, nesses últimos dias, muitas cidades brasileiras, onde pessoas estão ajoelhadas, muitas em praça pública,
orando pela cidade, orando pelo país, orando para que Deus faça algo, né? Você está vendo em hospitais, né? Funcionários, pessoal que trabalha na saúde, né? Os profissionais fazendo reuniões, cada um buscando no seu Deus, mas estão buscando alguma coisa, buscando algo que a gente reconhece que não tem e precisa. Nós vemos em muitos lugares o reconhecimento por pessoas que sabem que são pequenos, que são incapazes, necessitados, e que há um Deus no céu que pode fazer algo por nós. Há um Deus no céu que pode nos livrar do mal. Mas também há um Deus no céu a quem todos nós deveremos prestar contas. Hoje, foi ou é o Dia Nacional ainda de Jejum e Oração. No Brasil inteiro, pela primeira vez na história do Brasil, nós vemos um dia em que um presidente da República, libera esse chamado, essa convocação, para que os cristãos e todo o país se juntem numa oração. E eu creio que durante todo o dia de hoje, milhões de cristãos espalhados em todo o Brasil, estiveram jejuando, orando por nossa nação, se humilhando, se arrependendo dos seus maus caminhos. Então, eu creio que esse é um momento muito propício para a gente saber quem Deus é, quem é Deus, quem é Jesus. Porque nós estamos vivendo, irmãos, um tempo em que a quantidade de pessoas que começam a prosperar na vida e começam também a dar as costas para Deus é impressionante. Eu fico pensando se não seria mais, como é que fala? Menos perigoso se algumas pessoas não prosperassem. Porque alguns começam a prosperar e começam a achar que agora eles estão, para que Deus mais? Se eu posso resolver meu problema, se eu estou bem, se está tudo certo, para que precisa de Deus? Então vem um bichinho invisível e diz: ei, você precisa de Deus sim, viu? Eu creio, irmãos, eu creio que Deus está nos chamando a atenção. Deus está dizendo: olha, vocês estão trocando, o manancial das águas vivas por cisternas rotas que vocês cavam e não tem água. Vocês estão trocando Deus por vocês mesmos, pelos falsos deuses. Vocês estão trocando os valores de Deus, os princípios eternos que fazem com que a vida funcione. Vocês estão inventando coisas, vocês estão inventando leis que vão prejudicar vocês mesmos. Vocês estão trocando os valores eternos de Deus, da família, da vida, por outras coisas, pela cultura da morte. Estão trocando filhos por cachorro, estão trocando a vida de Deus por carreira, e nós estamos agora todo mundo enclausurado. E tanto daquilo que a gente acha que é carreira, que é não sei o que, coisas que a gente acumulou, que a gente conseguiu, e serve para que isso agora? Para nada, apenas para nos dar trabalho e despesa. Como é precioso ver agora milhões de famílias. Nunca comemos juntos tanto na vida como nesse tempo agora, é ou não é? A gente pensa assim: já vamos comer de novo? Café junto, almoço junto, jantar junto, lanche junto, não sei o que junto, inventa coisa junto e faz o doce junto lá, o biscoito junto, o pão junto, o não sei o que. É uma bênção, meu Deus do céu, olha só, Você só tem que vigiar para não, daqui a pouco não estar que nem uma baleia dentro de casa, todo mundo junto, Mas que maravilha, que bênção, Então Jesus está lá em cima naquela região, pergunta para os seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E aí eles começam a dizer: Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é Elias, talvez Jeremias, Em outras palavras, eu creio que Jesus estava perguntando para aqueles seus discípulos: olha, vocês já refletiram sobre a crença de vocês? Vocês já refletiram sobre o que as pessoas estão dizendo? Porque, irmãos, a gente não pode só receber ou
ou se limitar a receber aquilo que as pessoas falam de Deus, quando você não tem a sua experiência. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus, o nosso contato com Deus. E agora acabou a desculpa, que tinha gente que falava assim: ah, pastor, não tem tempo, a minha vida é corrida. Ah, você não tem ideia não, eu corro demais, minha vida é uma loucura, acordo cedo, o dia inteiro vou dormir, eu bufo na cama e tal, não tem tempo. Agora está sobrando tempo, e ele diz assim: eu estou entediado porque eu não tenho o que fazer mais na vida. E continua sem ler a Bíblia, continua sem meditar na palavra, continua sem querer as coisas de Deus, porque falta não é tempo, falta fome, falta sede pelas coisas de Deus. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem diz às pessoas que sou eu? Então os discípulos, depois de haver falado que ele é um dos profetas, etc., Jesus então volta a pergunta para os seus discípulos. Então a pergunta agora é para mim e para você: mas você, o que você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Depois de 3 semanas enclausurado, você já teve muito tempo para pensar sobre isso. O que é Jesus para você? O que Jesus está sendo nesse momento de aperto, Que resposta você poderia dar? É claro que você conhece a resposta de Pedro. Pedro sempre o Pedrão, aquele sanguíneo assim que parte na frente, ele tem resposta na ponta da língua, mas ele agora fala para Jesus, na lata, ele diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, irmãos, é uma palavra que significa ungido de Deus, o rei ungido de Deus, que havia sido prometido pelos profetas. Na verdade, enquanto Jesus é o nome comum de Jesus, é o nome comum da época, Cristo é o nome da unção que estava sobre ele. Ungido era a forma grega, Cristo, a palavra grega, a forma grega de expressar a tradução da palavra Messias, ou do hebraico Machia, que significa aquele que é enviado, ungido de Deus. E Pedro, que era um pescador, não era um estudioso das Sagradas Escrituras, não conhecia o Antigo Testamento, embora ele fosse judeu e tivesse muita noção, porque todos os garotos judeus daquela época, eles tinham que aprender sobre as Escrituras Sagradas, mas ele tem uma revelação. É diferente quando você tem uma revelação. O Messias é Jesus de Nazaré, que no seu batismo foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E Jesus, antes que Pedro ficasse todo fofo, Jesus diz: Pedro, você precisa saber, você é bem-aventurado, você é feliz, você teve uma revelação poderosa, mas se lembre de uma coisa: não foi carne nem sangue, ninguém te revelou isso, foi meu Pai que está nos céus. Qual é a revelação que você tem tido de Jesus nesses últimos dias? O que é que Jesus tem sido para você? Não importa, irmãos, quantas vezes você já leu a Bíblia, ou quantos sermões ou palavras ungidas você já ouviu na sua vida, se você não tiver a revelação do Filho, e somente o Pai pode revelar o Filho para nós. É Deus que faz essa revelação para mim e para você. Muitas pessoas ainda hoje vivem dizendo que Jesus é um grande líder, Jesus é um filósofo bem sucedido. Alguns dizem: não, Jesus foi apenas um revolucionário magoado com o Império Romano, e Jesus foi um coach extraordinário. São tantas coisas que a gente pode dizer dele, mas é muito interessante que depois que Pedro tem a revelação de quem Jesus é, de que o Pai mostra para Pedro quem Jesus é, o próprio Senhor se volta para Pedro e vai tratar com ele. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, Pedro, agora que você sabe quem eu sou, agora que você teve uma revelação de quem eu sou, agora eu vou mostrar a você quem você é. Agora que você sabe que eu sou o Cristo, ungido, prometido pelos profetas, sou o Filho unigênito de Deus, agora eu vou te mostrar
o seu destino. Você sabe que tem muitas pessoas que querem conhecer sua identidade, sim ou não? Acho que todo mundo deseja, não? Sim ou não? Mas a imensa maioria das pessoas deseja saber quem ele é. Querem saber seu destino, querem saber seu propósito, querem conhecer a sua identidade. Mas somente aqueles que têm uma revelação de quem Jesus Cristo é, poderão descobrir quem realmente foram criados para ser. Ninguém vai saber exatamente quem é, sem que antes tenha uma revelação de quem é Jesus. Depois que Jesus declara que vai edificar a sua igreja sobre esse fundamento, ele diz para Pedro: Pedro, olha, eu vou edificar uma igreja sobre essa revelação que você acaba de ter, que eu sou o Cristo enviado, que eu sou a pedra sobre a qual estará sendo construído um edifício que vai permanecer para sempre. A partir dessa pedra, Pedro, eu vou edificar uma igreja que vai avançar sobre os portões do inferno com autoridade. E agora eu vou dizer quem você é e em qual autoridade você vai operar. Ele diz no versículo 18 também: eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O verso 19 diz: eu lhe darei. Jesus está dizendo: eu lhe darei, a igreja, eu lhe darei as chaves, diga comigo, as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa é a autoridade da igreja que conhece quem é Jesus, quem é Deus. É a igreja de Cristo que teve a revelação de quem Ele é primeiro, porque senão a gente vai estar tentando operar numa força e num poder que não nos pertence. Por isso que nós fomos, todos nós, a igreja de Cristo foi chamada para operar nesse poder e nessa unção. Mas a igreja só pode usar essas chaves se ela entender que está fundamentada na revelação de Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo. Quando você tem essa revelação, então você vai ligar e vai ser ligado, você vai desligar e vai ser desligado. Tem pessoas que falam assim: que negócio é esse de você fazer decretos, não sei das quantas, e Deus não é seu empregado para, né? Já viu isso, né? Tem gente que tem umas, né? É a desculpa para não fazer nada, para não usar a autoridade que Deus diz que a gente tem. Não é que a gente vai dar ordens a Deus, Deus já deu a gente a autoridade para a gente dar ordens. Agora, Deus não é refém das nossas loucuras. Se você ficar dando ordem para aquilo que Deus não planejou que você desse, é problema seu. Mas se você, como é que Jesus disse? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês poderão falar ao vento e o vento vai te obedecer. Vocês vão poder falar ao vírus e o vírus vai te obedecer. Você vai poder falar às tempestades e as tempestades vão retroceder. Essa é a autoridade de quem conhece a Cristo e de quem recebeu as chaves da morte, da vida que Deus colocou na nossa mão, as chaves do reino de Deus. Quem vai dizer amém aí? Amém. Se você receber a revelação de quem é Jesus e descobrimos quem somos nele, nos levantaremos e abalaremos as portas do inferno. Esse é tempo, irmãos, em que nós ficamos assustados, com medo. Você sabia que ter medo é uma desonra a Deus? A gente tem medo, e olha, medo é natural do ser humano. Não estou dizendo que você está em pecado porque você teve medo, mas é melhor você pensar sobre isso, porque o medo é aquela sensação que você está dizendo assim: Deus não é capaz de me livrar de qualquer coisa, Deus não é capaz de evitar que essa tragédia aconteça. Por quê? Porque nem sempre aquilo que a gente pensa
é aquilo que Deus deseja. Você nunca saberá quem você é se você nunca conhecerá a sua verdadeira identidade. Você nunca vai saber quem é você de verdade, qual é o seu destino em Deus, se você começar a procurar por isso fora de Deus, fora da palavra de Deus, fora de Cristo. Por isso que o autoconhecimento é inútil. O autoconhecimento, o olhar para dentro de si mesmo, serve apenas para trazer mais confusão na sua vida. Por quê? Porque você nunca vai achar sua identidade dentro de você. Nós somos seres caídos, que só tivemos vida porque Jesus um dia renovou a nossa vida e nós nascemos outra vez e temos um espírito revivificado nele, mas em nós mesmos não temos nada. Como é que você vai olhar para dentro de você para achar o quê? Você vai achar a sua identidade não dentro de você, você vai achar a sua identidade em Cristo. É nele que nós temos uma verdadeira identidade. Quem pode dar graças a Deus aí por isso? Portanto, quando descobrimos quem Ele é, então Ele vai nos dizer quem nós somos. Quem você é? Você é quem? Antes que você saiba quem você é, você precisa saber quem Jesus é, quem Deus é. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós pensamos secretamente, nem sempre a gente verbaliza isso, mas nós pensamos às vezes secretamente, e que Deus é uma pessoa muito séria, muito carrancudo, mal-humorado, uma pessoa que é chato, está sempre tentando acertar contas com alguém, uma ideia equivocada que a gente tem de Deus. E pior, a gente acha que Ele não gosta da gente, que Ele tem sempre uma conta para cobrar da gente, porque a gente sabe que a gente está pronta mesmo, não é? Você sabe quem você é fraco, né? Isso não é desculpa para você viver na lama nem no pecado, mas a gente sabe que nós só podemos vencer através do Espírito Santo, e você está vencendo, você é mais do que vencedor, diga amém. Então nós mantemos por causa disso uma certa distância de Deus, nós mantemos aquela distância, né? Evitamos conversar com Ele, evitamos orar, porque a gente acha que o crédito não está muito bom, né? Por isso que a nossa vida de oração muitas vezes é tão fraca, é tão pequena e é tão insignificante, porque a gente acha que Deus é aquele ser ególatra, exigente e que sempre vai estar cobrando alguma coisa da gente. Mas sabe o que acontece? Tudo muda quando você e eu descobrimos quem Jesus é. Na próxima semana, a partir de amanhã, nós vamos estar todos os dias estudando um pouquinho mais sobre quem Deus é. Quem Deus é. Quem é Jesus? Independente se você crê nele ou não, Deus é. Independente se você gosta de Deus ou não, Ele é. Independente se você conhece os atributos visíveis e invisíveis dele, Ele é. Ele continua sendo Deus. Jesus é. Jesus é. Quando João tem uma visão lá em Apocalipse capítulo 4, ele diz que tem um trono no meio do universo. Imagine que alguém está tentando descrever algumas coisas que ele nunca viu na vida, e ele tem que lançar a mão de elementos naturais, visíveis, que ele está acostumado, para explicar isso para a sua audiência. E ele diz: olha, no meio do universo tem um trono. Eu não sei onde é esse universo, mas está lá, é um trono, e tem alguém sentado nesse trono, e tem alguém que está lá sentado governando. E ele começa a dizer: esse trono parece com uma pedra de jaspe e de sardônio, e a base é transparente, e diante desse trono tem um mar como se fosse de vidro. Mano, começa a descrever a glória de um Deus magnífico, um Deus poderoso, mas um Deus que toca nele, ele fica meio como que morto, mas a mão toca e diz: levanta, filho, eu vou te mostrar coisas maravilhosas que você não conhece. Clama a mim, eu vou te responder, vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Irmãos, eu espero que essa separação, né? essa clausura da gente sirva para a gente descobrir quem Deus é, descobrir mais quem Ele é, dos seus atributos, da sua glória, da sua força, da sua beleza. Você sabia que Deus é belo, bonito?
Eu espero, clamo a Deus que você esteja gastando seu tempo, nesse tempo agora de saber. Você sabe de uma das características de Deus, que a Bíblia fala? Que Deus é aquele que se deleita em você. Quando nós descobrimos isso, tudo muda. Sofonias 3,17 diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Ei, você está aí, está me ouvindo? Você podia se deleitar agora também, dar glória a Deus, se alegrar, dizer: como assim? Deus se deleita em mim? Pois é, a Bíblia está dizendo. Ele diz: renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á. Nessa versão aqui tem muita, como é que é esse negócio? Ênclasis, né? Sei lá o nome desses negócios aí, né? Mas é isso aí, ele vai se regozijar em você com júbilo. Deus não é aquele velhinho barbudo, chato, né, ranzinza, que já morreu e não sabe, né? Que implica com tudo. Deus é alguém que quer se deleitar em você. Isaías 62, olha que texto fantástico. Ele diz, ele está se referindo aqui a Israel, mas a Bíblia é aplicável a todos nós também, como igreja e como filhos dele. Diz: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti. O Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Deus é aquele, irmãos, que se deleita em mim e você. Todo o poder do medo, da ansiedade, da vergonha, da condenação, da culpa, da angústia da alma é quebrado quando descobrimos que Deus se deleita em nós. Quem dizem vocês que eu sou? Quem diz você que Deus é? Você acha que Deus entregou o mundo à própria sorte? Deixou aí agora que se vire aos seus próprios pecados? Eu não creio. Embora os homens são responsáveis por suas escolhas, e muito do que a gente está vendo aí é consequência de pecado mesmo, é verdade. Mas Deus não deixou, não largou a sua criação aí. Ele continua sendo Deus, continua governando. E para nós, Deus é aquele que se deleita em nós. Jesus é aquele que nos deu as chaves do reino dos céus, porque nós entendemos, reconhecemos que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Que revelação maravilhosa! E nós podemos confiar nele, que nesse tempo de incertezas, de lutas, de pessoas morrendo, é verdade, mas desde que mundo é mundo que pessoas morrem, e agora não vai ser diferente. No entanto, sobre você e sobre a minha vida estão as promessas de Deus. Confie que Ele está cuidando de cada um de nós. Em meio à tempestade nós podemos ter paz, nós podemos confiar nesse Cristo que um dia encarnou, se tornou um homem como eu e você, entregou a sua vida numa cruz para que eu e você tivéssemos vida, e vida todos os dias da nossa vida, até o dia em que Ele quiser, até o dia em que Ele ouvirá para nos buscar, ou Ele nos levará para estar para sempre com Ele. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus.